No episódio de hoje do projeto Drift, vamos instalar uma das peças mais importantes no carro e mexer no motor V8. Vamos nessa! Antes de irmos para o episódio, um pequeno retorno sobre toda a visão da construção deste projeto e por que estamos fazendo do jeito que estamos fazendo. Resumindo, dá para dizer que este é o carro que eu construiria se estivesse começando minha aventura no drift do zero e, com o tempo, quisesse me desenvolver como piloto de drift. Não falo só do BMW i92, mas da visão e ideia do projeto. Como vocês sabem, no canal vocês já puderam ver alguns projetos de drift, e um deles foi a construção do Subaru BRZ, um carro top de linha com o qual dá para participar tranquilamente do campeonato europeu. Também houve a criação de um carro próprio para aprender a dirigir, um carro velho, o projeto BMW E36 com 140 cavalos na versão original. Esse é o tipo de carro com o qual podemos começar a aventura no drift, mas resumindo, modificações adicionais não fazem sentido, porque exigem um grande investimento financeiro. Nesse caso, podemos dizer que estamos unindo um pouco desses dois carros. Por isso, aqui desde o início instalamos componentes como um kit de direção profissional, que na minha opinião é muito importante no drift. Depois a eletrônica, ou seja, o ECU Master, que vai proteger o funcionamento do computador e de outros componentes. Graças a isso, esse carro se torna muito mais promissor para o futuro. E a situação não termina como aconteceu com aquele projeto, onde o cliente que usava o carro decidiu que queria algo mais avançado. E, na verdade, a reconstrução desse carro levou muito tempo e dinheiro para acontecer. Então, queremos evitar tudo isso nesse carro e, desde o início, planejar a construção de forma que, na primeira etapa, tenhamos uma potência de 300 cavalos, mas a maioria dos componentes já esteja preparada para que possam ser usados tranquilamente em um carro top de linha. Por isso, no começo investimos um pouco mais de dinheiro nesse carro do que o necessário, mas a longo prazo, se eu quiser fazer uma próxima etapa, mais potência, colocar uma gaiola e montar um kit semi-profissional para poder competir, terei muito menos trabalho, muito menos custos e, no geral, faz muito mais sentido. Por isso, esse é um projeto para alguém que queira, resumindo, evoluir com o tempo no drift, ou queira começar de algum lugar, mas fazer isso de forma inteligente, e não às pressas, de qualquer jeito, sem saber qual será o resultado. Então, se vocês querem ver o resultado final desse projeto, inscrevam-se no canal. E agora vamos para o vídeo, onde vocês verão uma das modificações mais importantes, na minha opinião, nesse carro. Vamos nessa! Como vocês puderam ver no episódio anterior da série Drift Patriot, nós instalamos amortecedores novinhos da BC Racing, na dianteira e na traseira. A ideia geral era dar umas voltas com essa suspensão antes de instalar o kit da Wisefab. Mas decidimos aproveitar o embalo. Resumindo, então, hoje vamos instalar o kit de esterçamento ampliado na dianteira. E como ele é e quais são as características dele, convido vocês para um pequeno unboxing que vamos fazer aqui na mesinha ao lado. Então, aqui está o pacote, que já foi parcialmente aberto para a introdução e não só para isso. E aqui, como vocês podem ver, o Subaru está esperando a primavera. E no geral, o Subaru também tem o mesmo kit de suspensão da empresa Wisefab. E também tem suspensão BC Racing, então dá para dizer que as mesmas empresas que estão no Subaru vão aparecer no BMW. Mas vamos mostrar o que temos aqui. Então vamos por partes. Aqui basicamente é um adaptador para o cubo de roda. Adaptador da pinça de freio da versão MM Power. Então aqui não temos as pinças M Power. No fim das contas isso não vai servir para a gente. E escutem, isso é uma das coisas mais importantes nesse kit, porque aqui vocês têm explicado como ajustar a suspensão para que funcione corretamente. Também há a configuração recomendada da geometria, mostrando como tudo deve ficar. E agora, talvez como introdução, por que o kit da empresa Wisefab? Resumindo, o kit de suspensão de direção, na minha opinião, é uma das coisas mais importantes em um carro de drift, porque ele é responsável pela precisão da condução, pela sensação que o piloto tem, e, resumindo, pela diversão, por quanto prazer você sente.
No momento em que você investe realmente muito dinheiro no carro, você quer ter no final aquele efeito de simplesmente ter muita alegria ao dirigir e o carro ir exatamente para onde você quer. Infelizmente, eu tive o duvidoso prazer de descobrir como um carro não deveria se comportar, porque com o Subaru BRZ, se vocês assistiram o Drift Project, antes havia problemas com a suspensão de direção na dianteira. Resumindo, o carro não andava como deveria e a quantidade de ajustes, treinos, investimentos, só para descobrir o que estava acontecendo, custou uma fortuna. Por isso, desde o início aqui entra a melhor solução possível do mercado, testada por pilotos como James Dean, na minha opinião, o melhor piloto do mundo. E resumindo, dá para ver como ele dirige, dá para conversar com ele, tem muitos vídeos on-board, o que, resumindo, dá confiança na hora da compra. E na minha opinião, às vezes, ao construir um carro, é melhor investir alguns milhares a mais e ter desde o início a sensação ideal do que, digamos, ir para treinos que custam caro e ficar se perguntando por que o carro não é tão bom de dirigir quanto você gostaria. Gravamos um episódio sobre o mistério da roda voadora. Quem se interessa pode conferir no nosso YouTube, voltando a alguns vídeos. Agora, posso mostrar o que tenho aqui. Veja como aqui é apertado. O fato de ser tão apertado assim, geralmente quanto mais você anda, depois de 2 treinos já fica um pouco mais fluido, mas é isso que dá essa precisão no volante. Você sente cada movimento da roda no volante, até ao passar por um meio-fio ou pedra. Justamente quando tudo está tão rígido assim, é por isso que se coloca uniballs e se tira, digamos, as buchas de borracha e metal, para que o carro fique o mais rígido possível, porque não levamos em conta o conforto ao dirigir um carro desses, e é por isso que essa solução é tão legal. Além disso, como vocês podem ver, aqui tem uma parte do uniball, onde temos essas buchas que são removíveis do uniball, e esse elemento encaixa no subchassi e simplesmente parafusamos. Mas é tão bem feito que essas buchas não caem. Pode parecer uma coisa simples, pode até parecer assim, mas se você estiver do outro lado da Europa e, por exemplo, no meu caso, eu tiver que trocar esse braço de suspensão porque aconteceu alguma coisa e eu tenho 10 minutos para isso, acredite, buchas que não caem do uniball ajudam muito, muito, muito nesse processo e aceleram tudo. Se uma cair, vai rolar para debaixo do carro. Isso gera um estresse desnecessário para todo mundo. Este é o braço de suspensão da WiseFab. Aqui temos ainda um ajuste adicional de caster, então, resumindo, precisamos montar tudo de acordo com o manual e instalar no carro. Depois vamos mostrar quais são as principais diferenças entre a peça original e esse tipo de braço de suspensão. Hoje vamos instalar outro componente, a manga de eixo. Essa manga de eixo permite ajustar o ângulo de Ackermann, essencial no drift, e possui limitador de esterço. Podemos simplesmente ajustar o ângulo de esterço conforme a nossa necessidade no momento. Não precisamos sempre andar com as configurações máximas que esse equipamento oferece. Para instalar no carro, precisamos do cubo original. É isso que também vamos instalar hoje. O que essa suspensão nos oferece? A suspensão nos dá a certeza de que, se algo não está funcionando no carro, não é culpa da direção, não é culpa do sistema de direção. Na minha opinião, isso é muito importante, porque se você usa algo que não é totalmente confiável, acaba criando uma situação em que o motorista, ao sair do carro, fica muito nervoso e, popularmente falando, fica tenso como uma lona esticada em cima de um caminhão velho. Esse não é o efeito desejado, especialmente quando alguém investiu bastante dinheiro e tempo na construção de um carro de drift. Então, simplesmente não cometam esse erro e instalem componentes nos carros que sejam realmente testados e confiáveis. Outro elemento é a barra de direção, que é mais longa do que a original. Além disso, temos um adaptador que precisamos rosquear na coluna de direção, na caixa de direção, como quiser chamar. Rosqueamos na caixa de direção e na barra. Aqui está a ponta da barra com um uniball legal. Vamos deixar aqui, Powell vai instalar em breve. O último elemento é o camber plate, ou seja, precisamos desmontar o amortecedor e trocar o suporte superior original por este componente. Para que ele serve e por que o instalamos? Aqui é possível ajustar o ângulo de cambagem e o caster da roda.
E como se não bastasse, ainda podemos ajustar o caster com este elemento aqui. Ou seja, é só um ajuste preso ao braço de suspensão. E aqui, o alcance de ajuste do ângulo de avanço do pino mestre é tão grande que podemos escolher praticamente qualquer ângulo que quisermos. Chega de conversa, Pavel, coloque as luvas e vamos instalar no carro. Eu já estou de luvas, então estou pronto. Por favor, venha. Hoje sou mecânico novamente. Camil está de folga, lesão no dedo, e ele simplesmente vai usar minhas mãos para trabalhar. Eu não vou mostrar qual dedo, porque não seria bonito. Mas Pavel vai montar hoje. Temos novas ferramentas, temos novos acessórios para o carro, né? Então Abrimos o capô e removemos rapidamente o para-choque. Assim vocês veem tudo o que acontece aqui de forma elegante. No entanto, preciso da ajuda do Camil. Então, afinal de contas, o Camil vai ser útil aqui. e aqui temos parafusos. Né? Beleza, já está indo tudo certo. Ó Senhor, para trocar. No entanto, essa é forte. Ah, não. Carros de drift precisam de retardadores. Freios baratos. De todo modo, haverá peso extra na frente, pois suspensão, cubo de roda e braços são de alumínio. Então, de qualquer forma, vamos adicionar alguns quilos. De fábrica, sim. De fábrica, sim, mas é claro que a produção de peças para drift não é tão avançada quanto para um carro de série. Resumindo, uma pena, uma suspensão de alumínio dessas faria muita diferença. Seria lindo se a suspensão não fosse restaurada. Talvez um dia, mas isso provavelmente custaria bem mais. Então já desparafusamos 2 braços de suspensão que vamos trocar agora por um só. A barra de direção já havia sido cortada antes devido à troca na caixa de direção. A barra estabilizadora já foi cortada e desparafusada. Então agora só falta desparafusar o cubo da suspensão do amortecedor. E vamos puxar. Exatamente. Ó, está vindo, está vindo. Eu sei que ele está vindo aí, eu sinto sim. Está segurando? Temos. Ok. E agora podemos fazer uma comparação. É assim que parece a versão padrão. É assim que parece a personalizada. Desparafusamos o cubo e vamos pesar para comparar, porque a gente sempre gosta, por pura curiosidade, de saber quantos quilos estamos adicionando ou tirando do carro. Nesse caso, com certeza vamos adicionar alguns quilos, mas vamos ganhar muito em termos de dirigibilidade do carro, então não tem outra opção. Vamos aumentar o peso com a suspensão, mas ainda vamos reduzir, porque trocaremos o disco. Então, no final das contas, acho que isso vai se equilibrar. Beleza, estou indo. Está indo muito rápido. Mas você tem muita sorte. Sorte como ninguém. Você sabe, Daniel, quantas vezes eu bati nesse cubo quando a gente desmontou aquilo por causa disso? Eu bati com um martelo na mesa para ver se saía. Já tínhamos pesado antes, só por curiosidade, para saber o peso de cada coisa. Lembro, Camil, que você lutou com isso por pelo menos meia hora. Beleza, só para tirar o pino da manga de alumínio. Beleza. Vamos pesar o conjunto, ou seja, a manga e 2 braços de suspensão. Está muito bom. 5,50. E lá vai o braço de suspensão. 8,40. 8,40. Era 5,50, não era? Quase 3 quilos. 2,90. Uma pequena atualização. Agora desmontamos o amortecedor da frente, trocamos a placa de cambagem e começamos a montar tudo de novo. É possível que aqui a gente precise cortar um espaço para o ajuste, porque foi assim que o projetista da suspensão planejou, então pode ser que tenha um pouco de faísca voando.
Furamos esse elemento da torre que servia para prender uma espécie de barra, mas infelizmente tivemos que nos livrar dele. E, como havia um furo sob esse elemento na própria torre, simplesmente alargamos e fizemos uma pequena abertura para que o amortecedor pudesse trabalhar bem aqui, sem bater em nada, e para termos acesso ao ajuste. Então, agora, o amortecedor com a placa de cambagem já está preso. De propósito, não quisemos fazer um corte que removesse parte desse furo principal. Simplesmente não queremos enfraquecer a estrutura. Por isso, há um furo, um pequeno rasgo delicado, para que tudo tenha seu lugar. E agora? Oh, Vamos com a barra de direção. precisamos rosquear o adaptador assim, certo? Passar o suco de goma de urso. Falando sério, é cola para roscas, vermelha, ou seja, forte, só para ter certeza de que esse adaptador não vai se soltar. Bom, né? Como isso é rígido. O eixo todo se move, basicamente. Amanhã vamos comprar parafusos, porque temos um de modelo. Por enquanto, estamos usando os velhos, então ainda vai ter uma pequena troca aqui. Olha, quase zerado. Então, basicamente vai ser assim. A roda vai sair bastante e esse paralama provavelmente vai ter que ser substituído por outro. Mas existem paralamas M e os paralamas dianteiros M são alargados. E pelo que vi, assim deve ficar mais ou menos certo. Não, vai caber. Você foi certeiro, direto ao ponto. O senhor... está saindo. Não, mas olha só, o defletor de ar nos freios. Fora. Fora. Então, o paralama também, com certeza. O paralama também. O para-choque original é interessante, mas precisamos levantá-lo bastante já que está abaixo. Mas podemos mostrar isso. Oh! Sim, Panda. Opa! O que é isso? Um grampo? Amor. Amor de gancho? Sim, será necessário outro encaixe na roda. Então, um espaçador. Ou seja, vai ficar ainda mais para fora. Ou seja, vai se afastar ainda mais. Então já vai ser aqui. Não. Esquece, isso já é pro amor. Já montamos o lado direito. Com certeza ainda precisamos trocar os parafusos por novos. E o que já podemos ver é que também teremos que escolher bem as rodas, porque aqui, entre a roda e o amortecedor tem... Bom, ela gira, mas tem muito pouco espaço, então vamos ter que afastar um pouco a roda. Amanhã também vamos instalar o cubo novo, já com os parafusos novos. E vamos ver se o disco original serve, né? Se não servir, vamos ter que dar um jeito. Mas isso é padrão quando se faz modificações no carro. Sim. Então vamos encomendar novos parafusos, amanhã fazemos o outro lado e depois, no final, mostramos o resultado final. Então nos vemos em breve. Bem-vindo a mais um dia. Visuav montado no E92 e agora vamos até o depósito procurar rodas que vamos experimentar. São rodas antigas do Zika e esperamos que alguma sirva, porque tem que ser de um jeito que não raspe. Porque se raspar não vai ficar bom e depois que fizermos isso vamos desmontar o motor. Porque precisamos começar a mexer no motor porque eu quero andar, resumindo. Vamos nessa. Vamos ver. It's Manpower. Empower. Menos devagar. Ó, são 26, ou seja, 26 estudantes. Isso é ótimo. A largura vai ser aqui. 9 polegadas, caramba. É larga, mas tudo bem. Vamos pegar uma para experimentar. Temos 4 rodas. Conseguimos encontrar cada uma emprestada de alguém. Do Patrick, do Zika e uma do Panti.
Então agora vamos fazer os testes e ver o que faz sentido e o que não. No geral, não tem turbojapa. Teríamos que tirar o pneu para ver. E como está no amortecedor? Dá uma olhada. Patrick, pode me emprestar as rodas? Geralmente, os pontos que observamos são se a roda está para fora, isso a gente já sabe, mas também prestamos atenção se o pneu não está encostando no amortecedor, porque se estiver encostando, aí não pode ser assim. Se a roda não está raspando quando vira tudo. Tem que verificar se há folga, pois a suspensão trabalha. Aqui não está tão ruim, mas o problema maior é para nós. Está perto. Está perto, mas está perto. O principal problema está aqui, perto da longarina. Ah, e ainda tem o paralama, olha só. O paralama está raspando agora. Geralmente eu via muito isso na pista, que alguém está andando com o volante totalmente virado e de repente acaba rodando. E isso geralmente acontece porque quando você escolhe os parâmetros errados da roda para a suspensão, acontece que o pneu raspa na longarina e, resumindo, a roda trava. Por isso, automaticamente o carro acaba rodando e todo mundo fica muito irritado, porque isso não é dirigir, é lutar com o carro. Por isso, vale a pena conferir tudo isso. E aqui está raspando. Basicamente, com esse setup de roda, temos uma colisão. Não pode ser assim. Outro exemplo, olhem só. Tinta azul na roda. Resumindo, assim não dá. Não, aqui está tudo certo. Está tudo bem. Não, tá até que bom. Pega a outra, né? Naquela estava melhor. Já testamos as rodas, mas vamos deixar assim por enquanto, porque ainda precisamos encontrar um pneu bom para mais uma roda para testar direitinho, mas já temos 2 parâmetros que servem para a gente. Então, agora vamos para a sala de peças. Pegamos o motor de lá e começamos a desmontar os cabeçotes. Vamos fazer isso no estilo clássico, como fiz da última vez no 92. Eu, que sou novato em mecânica, vou tirar um cabeçote e o outro vai ser tirado pelo câmbio, que vai me encher de informações e mostrar como se faz. Vamos ao trabalho. Prazer em conhecer. Na verdade, para você é realmente a primeira vez que conhece. BMW, usa BMW. Primeiro precisamos preparar um lugar onde vamos colocar tudo o que tirarmos. Por ser um cabeçote, o local deve ser limpo. Pegamos um papel, um desengraxante e vamos limpar a bancada. Agora vocês podem perguntar por que queremos remover esse cabeçote. Na verdade, existem 2 motivos. Em um dos vídeos anteriores, vocês viram que em um dos cilindros, acho que até nesse mesmo banco, havia uma compressão um pouco mais fraca e o desempenho do cilindro era menor. Isso indica que as válvulas de admissão podem não estar vedando totalmente. Se ligássemos esse motor agora assim, sem tirar os cabeçotes, há uma chance de que elas se vedassem. O motor ficou parado por muito tempo, mas não temos certeza. E como queremos que o carro nos sirva por muito tempo nessa configuração, ou seja, aspirado com 300 cavalos, queremos ter certeza de que tudo vai funcionar bem e por muito tempo. Além disso, quando tirarmos o cabeçote, poderemos avaliar de forma muito precisa o estado dos cilindros e do pistão. Porque agora só vimos uma parte do cilindro por baixo do motor, mas não conseguimos ver a parte de cima. Então vamos ao trabalho. Tiramos o cabeçote e em breve teremos mais informações sobre o estado desse motor. Agora, o que é bonito, colocamos o armário aqui um pouco mais longe, pegamos as ferramentas, trabalhamos e depois guardamos tudo de volta. Ou seja, assim como na cozinha existe aquele triângulo famoso quando se projeta uma cozinha, nós projetamos a oficina desse jeito, graças a isso. Temos um triângulo, mas de oficina. Certo? Vamos lá, vamos ao assunto. Então eu vou começar com o primeiro cabeçote. Camilo, eu precisaria do compartimento do motor.
Então é para eu sair? mas não muito longe. Daniel, tem algo para você agora. Ouviu, Daniel? Sugou tudo? Agora deu para ouvir direitinho. Não tire esses parafusos das bases, só retire a base inteira. Aqui tem 5, certo? E aqui tem 6. E vou marcar a data de entrada, ou seja, o eixo de admissão. Seta, porque aqui dá para trocar o suporte. Esse não, mas aquele você pode girar. Tem que ser naquela direção. O 6 indica a contagem. Essa é a última, essa é a primeira. Ou seja, 12. Agora deu certo. Caramba, é realmente um prazer trabalhar com um equipamento desses. A necessidade existe, filho. Está saindo, só tem um anel que o segura. E você também tem o vedante, que também segura firme. Sim, para que o Camil entenda. De salto alto tem que ser assim, ó, isso. Em que estado você tá? Mas olha só como é isso. Não basta você ter uma junta de metal para o sistema de água. Exatamente, de metal, né? Ela é de metal porque há um elemento quente, o que evita dilatação térmica e garante vedação. Você tem a chapa que é amassada e, para garantir, ainda colocaram uma borrachinha para não vazar. Sim, e potência máxima. A mesma situação que com os eixos. Do meio. Do meio para fora, isso não faz muita diferença porque a cabeça vai ser retificada de qualquer jeito, mas não queremos entortá-la ainda mais. Não precisa ser assim, pode afrouxar todas. Pronto, já está solta. E tem um imãzinho atrás. Mostra aí qual é o diâmetro, isso é interessante. Acho que é 8. Onde 8 é de 10. Tenta dar uma mordida nela. Quintone em ação. Caramba, nem gaguejou. Quando você tem as ferramentas. Caso contrário, eu estaria sofrendo, né? Mas assim, é moleza. Opa! Mas não é tão fácil assim. No geral, remover o cabeçote com um mestre como Camil, meu mestre em mecânica automotiva, é super fácil. Se eu fizesse sozinho, provavelmente faria tudo errado, mas com o Camil me explicando passo a passo, é realmente um prazer, para ser sincero. Então, Camil, muito obrigado. Eu também agradeço pelas palavras gentis. Não, sério, de repente tudo parece tão simples. É pior quando você não sabe, mas você quer fazer algo e pode acabar criando muito mais problemas do que vale a pena. Acho que o Camil sabe mais, pois conhece alguns casos. Olha como essa bucha daqui é grossa, ela termina aqui. Parece realmente grossa. Isso é o quê? Uns 4 milímetros? 3? Olha, com a ajuda do Camil, desmontei meu primeiro cabeçote de um UZ, fiquei muito feliz, mas agora preciso ir, porque tenho outra ceia de Natal. Então vou deixar vocês nas mãos do Camil e do Daniel e eu vou comer. Senhor colega. E então, já tiramos a junta, então primeiro vamos ter que verificar essa superfície, se está reta e limpá-la bem. Mas isso é um pequeno problema. Estamos olhando como estão os cilindros, né, que parecem muito bons. Ainda dá para ver as marcas de brunimento de fábrica. Na verdade, não só marcas, dá para ver claramente o brunimento. Praticamente não temos degraus, ou seja, aquela crosta que se acumula na superfície onde os anéis não trabalham. Só precisamos limpar um pouco os pistões da crosta que se acumulou ao longo dos anos. Mas é realmente uma quantidade muito pequena, porque até, olha, vocês veem quando passa o dedo, ela é bem macia. Então vamos usar um produto químico e limpar tudo direitinho. Removemos a segunda cabeça e levamos para o senhor que vai usinar e verificar para nós. E depois vamos montar tudo isso em uma peça só.
Se todos os motores fossem como o Zé, eu teria muito menos trabalho com carros de produção em série. Beleza, não tem nada para se empolgar aqui. Vamos tirar um pistão? É isso, dá muito trabalho? Não. Aham, então vamos tirar. Quando tirarmos o pistão, poderemos avaliá-lo primeiro de forma organoléptica, ou seja, ver se não está arranhado em nenhum lugar, se os anéis, tanto os raspadores quanto os de óleo, não estão presos, ou seja, se funcionam como deveriam, se não há folga na cabeça da biela, que é aquele furo superior onde entra o pino do pistão e onde o pistão está preso. Então vamos ver se não há folga ali. No final, a maneira mais precisa de verificar o pistão é medi-lo, ou seja, pegamos um micrómetro e medimos o pistão em pelo menos 6 ou 9 pontos e determinamos se o pistão simplesmente não ficou oval. Como vocês podem ver, saiu sem usar muita força, o que só mostra que não há nenhum degrau na camisa do cilindro. Todos os anéis se movem, giram, mesmo depois do motor ter ficado muito tempo parado no palete. Isso é raro em carros novos. Nem no JZ, isso. Só aqui vocês têm esses pinos de alinhamento. Ao apertar tudo isso junto, aumenta a rigidez da conexão desses dois elementos. Então essa também é uma solução muito legal. Resumindo, o motor está totalmente desmontado, as duas cabeças foram removidas, eu vou parafusá-las, lavar um pouco e vamos levá-las para o nosso especialista em motores. Tiramos um pistão, né, que está em um estado muito bom, então na verdade não nos resta nada além de limpar o bloco, encomendar as vedações necessárias como retentores para os eixos de comando, algumas juntas e então montar tudo isso de volta. Isso realmente parece muito bom. Se os motores novos fossem construídos da mesma forma que este, os mecânicos teriam menos trabalho. Nós terminamos o dia de hoje trabalhando no motor, e se vocês quiserem, assim como o Pavel, receber algumas dicas sobre mecânica automotiva, deixem um comentário com o título Mecânica, e nós vamos tentar trazer mais conteúdos desse tipo. Nos despedimos e até os próximos vídeos.